Fala galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio e você está aqui no Doutor Automóvel. Seguinte, fiquei um tempo sem fazer vídeo e tal, tava trabalhando demais, mas agora nas férias do Natal eu preparei uma videoaula para vocês. Para quem lembra, eu já fiz uma série de videoaulas sobre dinâmica longitudinal, sobre turbina e por aí vai. E nessa semana eu resolvi preparar uma aulinha iniciante aí em dinâmica lateral. Então vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho sobre dinâmica lateral hoje. Bom, galera, sejam bem-vindos então aí à nossa aula de dinâmica lateral. Como eu falei, essa é uma aula introdutória, porque dinâmica de veículos é um tema muito vasto. Inclusive, eu vou tratar aqui só da parte lateral. Eu tenho uma videoaula da parte frontal também. Se vocês quiserem assistir, vou deixar o link aqui embaixo, vocês dão uma olhada. E no final desse vídeo também vai ter lá o cardzinho para vocês clicarem e ir para a aula de dinâmica frontal, beleza? O meu objetivo principal com essa aula é meio que iniciar pessoas que não têm conhecimento nenhum de dinâmica de veículos. Inclusive, você não precisa estar cursando faculdade de engenharia para entender o que eu vou falar aqui. Eu vou usar conceitos bem básicos e eu tentei botar o mínimo de equações matemáticas possível, e dessas equações, coisas que a gente aprende no ensino médio, por exemplo, ou seja, qualquer pessoa que estudou, até, está cursando até o ensino médio, pode entender o que eu vou explicar aqui. Eu queria despertar em vocês quase o gosto por dinâmica de veículos, por projetos de veículos. Então essa aula vai ser um beabá, um basicão para a galera, beleza? O que eu queria começar falando aqui? Sobre a relevância da dinâmica lateral. É muito mais fácil você aprender alguma coisa quando você já sabe para que aquele negócio serve antes de você aprender. Então eu queria falar para você o seguinte: onde que a gente usa estudos de dinâmica lateral? Basicamente, é uma ciência, ou um ramo da ciência, né, que estuda as forças e os torques que atuam sobre o carro quando ele está fazendo curva, ou seja, tudo o que acontece quando você vira o volante e tenta fazer uma curva, seja na pista, na rua ou por aí vai. E baseado nisso, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que vai fazer com que vocês entendam um pouco mais o que acontece com o carro quando ele está fazendo a curva. O primeiro deles vai ser a geometria de Ackermann, que é usada para você desenvolver o sistema de direção, ou seja, tudo que acontece entre o volante e as rodas tem uma relação geométrica e matemática, e existe um meio de você projetar o seu sistema de direção do carro de forma que as rodas virem de forma ótima numa curva. Não necessariamente você vira a roda de dentro e a roda de fora com a mesma intensidade. Normalmente a roda de dentro vira um pouco mais e a de fora um pouco menos. Então a geometria de Ackermann está aí para dizer para a gente o quanto que cada roda tem que esterçar numa curva. Outra coisa que eu queria abordar com vocês também é a transferência dinâmica de peso. O que acontece? Quando você faz uma curva, as rodas do lado de fora da curva têm um aumento muito alto de carga e as rodas do lado de dentro têm uma redução muito alta de carga. Isso influencia, por exemplo, na perda de aderência dos pneus da parte de dentro, no aumento da aderência dos pneus da parte de fora e também num possível capotamento, porque se o seu carro perde carga nas rodas de dentro, quando você faz uma curva para a esquerda, por exemplo, se o seu carro está mal projetado, existe uma chance do seu carro capotar para a direita. E a gente vai analisar quando essas coisas acontecem. Outra coisa importante que a dinâmica lateral te ajuda a fazer é identificar e corrigir os comportamentos em curva. Para quem entende um pouquinho de carro, já ouviu falar que tal carro sai de frente, tal carro sai de traseira. O que é sair de frente? O que é sair de traseira? Por que isso acontece? Como eu posso melhorar esse comportamento a tornar o meu carro mais seguro ou a dar uma performance melhor para ele? A gente vai ver aí de forma bem básica explicada o que são esses fenômenos e como a gente pode corrigir. E por fim, eu queria dar uma pinceladinha sobre sistemas eletrônicos. Na verdade, um sistema eletrônico, que é o controle de estabilidade. Vou falar bem pouquinho sobre ele, explicar o que é, como funciona. E se vocês quiserem, inclusive, ter uma explicação mais detalhada desse negócio, vocês podem assistir um vídeo de controle de estabilidade que eu tenho aqui também. Mas hoje eu vou só dar uma pincelada nesse tema aí, porque é uma videoaula mais extensa, eu não quero focar em tema nenhum. Eu só queria mesmo dar essa base inicial para vocês começarem a estudar dinâmica lateral, beleza? Então vamos começar aqui com a apresentação da geometria de Ackermann. Essa parte tem um pouquinho de cálculo, mas não é nada de outro mundo. São coisas de trigonometria que a gente aprende no ensino médio, ou pelo menos deveria aprender, não sei como é que está isso hoje em dia. Mas vamos lá. Por que eu preciso desse raio dessa geometria de Ackermann? Seguinte, numa curva, as rodas externas e externas do carro seguem trajetórias diferentes. Por quê? Basicamente, o carro é um objeto tridimensional. Você tem o eixo dianteiro aqui, que é o eixo que vai esterçar as rodas, né, que vai virar elas, e você tem o eixo traseiro que não esterça a roda, normalmente. Né? Existem carros que esterçam o eixo traseiro também, mas eu vou considerar aqui 99% dos carros que estão no mundo que esterçam só a parte da frente.
Basicamente, você tem uma tarefa. Você tem que virar essas rodas para o seu carro fazer uma curva. Dá para a gente perceber que se eu viro essa roda aqui da esquerda, a roda de dentro, ela vai girar num círculo aqui em relação a esse pontinho amarelo. Esse pontinho amarelo é o nosso centro de curvatura. E essa roda aqui da direita, a roda de fora, ela tem um raio maior. Vocês viram os dois raios aqui, ó. Esse é o raio do centro de curvatura até a roda de dentro da curva. E esse é o raio do centro de curvatura até a roda de fora da curva, esse outro vermelho aqui. E a gente percebe que essa roda de dentro vai fazer um círculo em relação a esse pontinho amarelo, que é menor do que o círculo que a roda de fora vai fazer. Como essa distância aqui é maior, a roda de fora vai fazer um círculo maior do que a roda de dentro. Qual é o problema desse negócio? Como eu falei para vocês, se as duas rodas seguem círculos diferentes, ou seja, a roda de dentro faz um círculo menor do que a roda de fora, a gente tem que fazer com que a roda de dentro tenha mais esterçamento do que a roda de fora. Ou seja, quando você faz uma curva no seu carro, as duas rodas elas giram de formas diferentes. A roda de dentro gira mais, ela é mais esterçada, e a roda de fora gira um pouco menos, porque ela tem que seguir uma trajetória maior. O que aconteceria aqui se eu virasse as duas rodas de forma igual? A roda de fora ia tentar percorrer um círculo do mesmo tamanho da roda de dentro. Só que isso não é verdade. Geometricamente, o círculo que ela percorre é maior. Então, eu ia gerar esforços desnecessários aqui no pneu e esse negócio ia acabar gerando uma coisa que a gente chama de scrub. Enfim, acho que já está claro na cabeça de todo mundo que a gente tem que esterçar as duas rodas de forma diferente. E a geometria de Ackermann é justamente a teoria que diz pra gente o quanto que essa diferença tem que ser, ou seja, quantos graus na prática eu tenho que esterçar cada roda para que a minha curva seja feita de uma maneira ótima. Qual é o problema da geometria de Ackermann? A geometria de Ackermann é um conceito teórico e ela considera que os pneus não deslizam, ou seja, não há escorregamento do pneu no asfalto. O que na verdade é uma grande mentira, porque não existe um pneu que gera força sem deslizar. Inclusive, os gráficos de força do pneu são dados por força e deslizamento. Então, não existe, sobre hipótese nenhuma, um pneu que gera força, que gera essa aderência, né, sem estar deslizando. Então, a gente considera a geometria de Ackermann para casos ideais, para casos de ensino, ou para casos de baixa velocidade, onde o seu escorregamento é muito baixo, 1, 2% e por aí vai. Para entender esse negócio, a gente precisa usar um pouco de trigonometria, que a gente aprendeu lá na escola. Por quê? Se a gente olhar de forma um pouco mais profunda, a gente vai ver que tem um raio aqui, né, que é esse raio que o eixo traseiro está fazendo a curva em relação ao centro da curva. A gente tem a bitola do carro, né, eu vou chamar o raio de Rin, que é o raio interno da curva, e a bitola do carro de L, que é basicamente a largura que o carro tem entre uma roda e outra. E a gente tem a distância entre eixos do carro, que eu vou chamar de W, que em inglês a gente chama de wheelbase. Baseado nessas três coisas aqui, como que eu calculo qual é o ângulo de cada roda numa curva? Se a gente lembrar do que a gente aprendeu na escola de trigonometria, a gente enxerga um triângulo bem aqui, ó, desse ponto amarelo até a roda, até aqui em cima e aqui de volta. Então a gente tem um triângulo aqui, que é dado pelo seguinte. Um cateto desse triângulo é o Rin, que é o raio interno da curva. O outro cateto do triângulo é a distância entre eixos, que é a distância entre essa roda de baixo e a roda de cima. E a hipotenusa do triângulo a gente não conhece. Então, se você enxerga esse triângulo aqui, que eu estou fazendo com o mouse, e se você lembra lá da aula de trigonometria da professora Joana na oitava série, sei lá, primeiro ano, não me lembro, você vai saber que esse ângulo aqui que a roda está fazendo é justamente o ângulo entre a hipotenusa e esse cateto. E a gente consegue definir a tangente desse ângulo. Basicamente, a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de ΔL, ou seja, o esterçamento da roda esquerda, a roda interna, é a relação entre esse cateto, que é o W, que é a distância entre eixos, e esse outro cateto aqui, que é o raio interno. Ou seja, a gente tem uma fórmula baseada na geometria do carro e no raio da curva para saber o quanto que eu tenho que esterçar a roda da frente, beleza? E a mesmíssima coisa serve para a roda de fora. Por quê? Se tem esse triângulo aqui, aqui também existe um triângulo, só que o cateto dele é um pouco diferente. A gente tem o raio mais a largura do carro, ou seja, a gente tem um cateto gigante aqui, e a gente tem o mesmo W aqui, que é a distância entre essa roda e essa roda. E a gente tem essa hipotenusa aqui, que é o raio até esse ponto. Então a gente consegue calcular esse ângulo aqui de forma idêntica ao ângulo interno. Só que ao invés de R, o meu cateto aqui de baixo é R mais o L, que o triângulo é um pouco maior. Então, basicamente, se eu quiser calcular o ângulo de fora, eu tenho
que é a tangente desse ângulo de fora é a distância entre eixos sobre o raio lá do centro da curva, mais o L, que é a distância aqui da bitola do carro, beleza? Então aqui eu já tenho uma ideia de qual ângulo de cada roda eu preciso ter para fazer essa curva de forma ótima. Qual é o problema dessas fórmulas aqui? A distância entre eixos do carro eu conheço, é uma coisa fixa, o carro não fica maior nem menor quando ele anda. A bitola do carro, esse L aqui, eu conheço também, o carro não fica mais largo nem mais fino. O que eu não conheço é esse raio de curva, esse Rin. Então, pô, como é que eu vou estimar o quão aberto ou quão fechada é a minha curva? Eu não tenho como fazer uma curva medindo toda hora e sabendo o quanto que eu tenho que jogar para uma roda e para outra. Então, o que a gente faz normalmente é pegar um ângulo, por exemplo, da roda de dentro e relacionar ele com o da roda de fora. Ou seja, se eu virei a minha roda de dentro tanto, quanto que eu tenho que virar a roda de fora? E aí a gente faz umas relações trigonométricas, que é o seguinte: quem é esse raio interno? Se eu isolar esse raio interno na fórmula, eu tenho que ele é a distância entre eixos sobre a tangente lá daquele ângulo de esterçamento. E aí, se eu trocar esse R' aqui nessa fórmula por essa fraçãozinha aqui, eu vou ter o seguinte: a tangente da roda direita é igual a distância entre eixos sobre a distância entre eixos sobre a tangente mais o L. O que essa fórmula horrorosa diz pra gente? Na verdade, vamos deixar ela um pouco mais bonita. Seguinte. Vou botar aqui, a tangente da direita é igual a W, né, entre eixos, vezes a tangente da esquerda, sobre W mais L tangente da esquerda. Isso daqui é uma formulinha, isso daqui está pronto para vocês, não precisam ficar calculando ou chegando fazendo tudo que eu fiz. Mas basicamente é o seguinte, se eu dou um esterçamento na minha roda esquerda, que é essa daqui de dentro, isso daqui vira um número, eu conheço a tangente desse ângulo, eu conheço L, eu conheço W. Então, tudo que eu tenho aqui, apesar de estar escrito, vão ser números, porque eu vou ter uma distância fixa e um ângulo, que é o ângulo que eu dei com o volante. E a partir desse ângulo, eu consigo calcular o ângulo da outra roda. Então, a geometria de Ackermann basicamente relaciona o ângulo interno com o ângulo externo de esterçamento. E usando essa formulinha, você consegue saber o quanto que você tem que virar cada roda numa curva, basicamente sabendo o quanto que você virou uma das rodas. Mas como eu falei para vocês, eu não queria me aprofundar muito em matemática, eu só queria que vocês soubessem que esse negócio existe. Se algum dia vocês tiverem vontade de se aprofundar em dinâmica de veículos, vocês vão começar por aqui. Outra coisa que eu falei para vocês, isso é uma teoria, ou seja, uma coisa teórica. Não é o que acontece na prática sempre. Por quê? Na prática, a gente tem uma coisa que chama pró-Ackermann e anti-Ackermann. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Seguinte, o pró-Ackermann é você dar à roda interna do carro mais capacidade de esterçamento do que o Ackermann previa. Ou seja, o ângulo da roda interna é maior do que o que essa geometria de Ackermann prevê para você. No anti-Ackermann, não diria que é exatamente o contrário, porque isso é um negócio meio complexo de falar, mas basicamente o ângulo da roda externa é maior do que o previsto pela geometria de Ackermann. Ou seja, no anti-Ackermann, você vira a roda de fora um pouco mais do que deveria quando que cada coisa dessa é utilizada. De forma grosseira, basicamente pró e anti-Ackermann vão ser ajustados aí num carro de corrida pista a pista, num carro de passeio vai ser uma variável de projeto, ou seja, não tem como você mudar isso. Mas basicamente eles interferem no comportamento do carro em curvas mais fechadas ou em curvas mais abertas. Então, dependendo, vou citar aqui o exemplo da pista, que é onde a gente ajusta isso. Se a sua pista for muito travada, você vai usar um, e se for uma pista oval, se for uma pista de curva muito aberta e de alta velocidade, você vai usar outro. A mesma pista tem curvas abertas e curvas fechadas. A gente tem, por exemplo, Mônaco na Fórmula 1, que tem muita curva fechada, então é uma coisa mais simples. Mas a gente também tem pistas que são mais mistas, que elas têm subida, descida, curva de alta, curva aberta, curva fechada. E aí, basicamente, o que o cara faz é ver onde ele está ganhando, onde ele está perdendo, e ajustar o sistema dele de direção com um pouco mais de Ackermann, um pouco menos, e por aí vai. Mas é o que eu falei, isso já é uma coisa bem mais profunda que talvez em algum outro vídeo a gente aborde. Agora, eu queria falar de outro tema com vocês, que é a transferência dinâmica de peso. Por que esse negócio é importante de ser estudado? Seguinte, basicamente, as forças laterais são limitadas por dois fatores. O primeiro deles é a aderência, ou seja, se o seu pneu não grudar no asfalto, ou seja, na verdade, o seu pneu gruda no asfalto, mas ele tem um limite. E se você passa desse limite, o seu pneu não consegue mais gerar, não consegue aumentar a geração de aderência e o seu carro começa a deslizar para o lado. O outro limite é o limite de capotamento, que eu falei para vocês lá no começo. Se você faz uma curva com aceleração muito grande, pode acontecer que seu carro capote para o lado de fora da curva. Então, a aderência não tem muito como você controlar, né? Porque
o pneu é pneu. Normalmente, a empresa que fabrica o carro não é a mesma empresa que fabrica o pneu, então você só pode comprar um pneu pronto. E para carros de rua, não estou falando, por exemplo, de Ferrari, de um Audi R8 ou de qualquer coisa dessas. Para carros comuns de rua, os pneus eles têm características muito parecidas de aceleração lateral e por aí vai. Então, o que você pode controlar é que o seu carro deslize antes dele capotar, porque capotar seria uma coisa que você já sofreu um acidente. Você pode deslizar e recuperar o controle, mas se você capotar, com certeza você vai ter um problema. Então, beleza, como que eu calculo o limite dessas forças? Como que eu sei qual é o limite que o meu carro aguenta antes de deslizar ou antes de capotar? Vou botar uma figurinha bonita para vocês aqui, ó, com um monte de força desenhada. Seguinte, a gente tem um centro de massa do carro, que é esse negócio laranja aqui. No centro de massa tem o peso dele, né, que é o mg, e tem um MA, que se a gente faz uma curva, a gente sabe que F é igual a MA, né, lá do Newton da escola. Então, se esse carro está fazendo uma curva, ele tem uma aceleração lateral, ele tem um MA aqui, Y, apontando para o lado. A gente tem aqueles mesmos caras lá da geometria do carro, que é o L, que é a distância entre a roda e outra aqui, a bitola, né? E a gente tem esse H, que é a altura do centro de massa em relação ao chão. O que a gente tem mais aqui? Na verdade, esse MG aqui, o peso do carro, ele está refletido aqui também no contato do pneu com o solo. Então, se você está andando em linha reta, esse FZ da interna e FZ da out aqui, externa, eles são iguais. Numa curva, vai haver essa transferência de peso, ou seja, se o carro está fazendo a curva para a esquerda, essa FZ interna vai diminuir e essa FZ externa vai aumentar. Da mesma forma, a gente também tem a capacidade de atrito, ou de aderência, na verdade, externa, e a capacidade de aderência interna. Se a carga aqui diminui, a aderência dessa roda vai diminuir, e se a carga aqui aumenta, a aderência dessa roda vai aumentar. É por isso que, normalmente, numa curva, as rodas de fora elas têm a dominância sobre as rodas de dentro, porque elas têm uma carga maior e têm a capacidade de gerar mais aderência. Mas beleza, quando então que o meu carro capota? O capotamento ocorre, se a gente está fazendo aqui a curva para a esquerda, quando essa FZI aqui é igual a zero, ou seja, se não tem carga aqui, quer dizer que o pneu não tem contato com o solo. Então, a partir desse momento, se a sua força lateral aumentar, você vai capotar o carro para o lado de fora da curva. Vamos mostrar como é que matematicamente esse negócio funciona. Vou repetir essa figurinha aqui. Então, vamos assumir que eu falei para vocês. O carro está fazendo uma curva para a esquerda. Com essas coisas aqui, a gente consegue saber qual é o limite que um carro aguenta antes dele capotar. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é um somatório de momentos que vai me dizer o que é mais forte. É esse MG que está puxando o carro para baixo e mantendo ele no contato, ou é esse MA, por exemplo, que está fazendo o carro sair da pista e que pode fazer um capotamento. Então é o seguinte, a gente sabe que para calcular um momento, um torque, a gente precisa de uma força, de um braço de alavanca e de um ponto de aplicação. Eu vou escolher o ponto de aplicação de forma conveniente aqui para mim, vocês vão entender já já. Mas basicamente eu quero calcular os torques aqui no ponto de contato da roda externa com o solo. Por quê? Olha só, se eu estou calculando o torque nesse ponto, essa força lateral aqui e essa força de carga, elas não contribuem em nada. Porque se você tem o braço de alavanca zero, o torque não existe. Aí, se eu vim para o lado de cá, para esse eixo, essa força lateral aqui, Fim, também não está contribuindo, porque ela está na mesma direção aqui. Então, ela não tem contribuição nenhuma para capotar o carro ou não. Quem tem contribuição é o seguinte, essa força de reação Z aqui, ou o par dela, que seria a carga da roda do lado de dentro, o MG, que é a massa do carro, ou seja, esse é um cara que está ajudando o carro a se manter no chão, e essa força dinâmica aqui que aparece quando o carro faz a curva, esse MAY. Como é que a gente equaciona todas essas coisas? Seguinte, tem aqui essa coisa horrorosa que eu estou mostrando para vocês, mas eu vou explicar ela. Qual é o primeiro termo dela? Eu falei que o FZin tem uma contribuição. Por quê? O FZin está aqui, ele tem essa distância L até esse ponto, e se essa força está para cima, é reação do solo, em teoria, ela tende a girar o carro nesse momento. Tende a gerar momento nessa direção aqui. O MG é um cara que está jogando contra, porque ele está apontado para baixo, ele tem uma distância aqui, que é metade do L, né, metade dessa largura para o ponto de apoio, L sobre 2, e ele ajuda a manter o carro no chão. Ou seja, a setinha está para baixo e está empurrando o carro para baixo, ou seja, girar nessa direção aqui. E a gente tem aqui, então, menos MGL ao quadrado. E aqui no meio a gente tem essa força dinâmica aqui que também contribui para capotar o carro, ou seja, ela está empurrando o carro nessa direção. Se a gente está calculando nesse ponto aqui, que é onde ele vai girar para capotar, ela também está tentando girar o carro para capotar no mesmo sentido da FZin. Ou seja, qual é o resumo da ópera aqui? A gente tem duas forças que tentam capotar o carro, que é a FZin e a MAY, e a gente tem uma força que tenta manter o carro grudado no chão, que é a força-peso.
E aqui a gente tem os braços de alavanca, ou seja, a distância que elas estão desse centro aqui onde o carro está girando. Aí entra por que eu escolhi esse ponto de apoio aqui na roda externa. Porque é o seguinte, se o carro está capotando, quer dizer que meu pneu não tem mais contato com o solo. Ou seja, no limite lá do capotamento, a minha carga aqui do pneu com o solo é nenhuma, porque ele não está encostando no chão, ele vai capotar. Então eu posso dizer que esse termo aqui, FZ em L, é nulo, é igual a zero, porque meu pneu não tem carga, não tem FZ, FZ não existe. E aí, o que me sobra aqui? Eu tenho a massa do carro, a aceleração lateral que o carro está sofrendo, ou seja, a aceleração da curva, né? Eu tenho a altura do centro de massa, aí aqui eu tenho massa do carro, gravidade, L sobre 2, né? Metade da largura lá do carro. E isso tudo tem que ser igual a zero para o carro estar em equilíbrio, ou seja, para ele estar na iminência de girar, não começou a girar ainda. Quase tudo, na verdade, são coisas que eu posso medir. A massa do carro eu conheço, a gravidade eu conheço, a largura lá da bitola eu também conheço, ou seja, o carro tem uma largura que é fixa, a altura do centro de massa, dadas as proporções, também pode ser considerada fixa. Então tem basicamente que descobrir uma coisa aqui. Qual é a aceleração Y limite que eu tenho para essa força aqui ser mais intensa e superar essa segunda força aqui e o carro capotar. Ou seja, se eu isolar a aceleração, tipo, passar esse mg para cá, ele vai virar positivo, né? MAY, H igual a mg L sobre 2. E se eu isolar isso para aceleração Y, eu vou ter um negócio mais ou menos assim. Ou seja, a minha aceleração limite em Y vai ser metade da bitola do carro sobre a altura do centro de massa vezes a gravidade. Como nessa área automotiva a gente já mede a aceleração em Gs, né, ou múltiplos da força da gravidade, a gente tem um fatorzinho importante aqui, que é esse cara aqui, ó, L sobre 2 sobre H. Esse cara é um cara que a gente chama de fator de estabilidade. Por quê? Quanto maior esse fator for, maior vai ser a aceleração lateral que o meu carro aguenta. Então, basicamente, o que essa fórmula diz para você é o seguinte: esse termo de cima aqui é a largura do carro, e esse termo aqui é a altura do centro de gravidade. Ou seja, quanto mais baixo for o meu centro de gravidade, quanto menor for esse H, mais aceleração o meu carro consegue antes de capotar. Ou seja, quanto mais baixo for o centro de massa do carro, maior é a resistência dele a capotar. Mais difícil vai ser para você capotar um carro desse. E quanto mais largo esse cara é, também. Ou seja, como você faz um carro ideal que não vai capotar ou que vai dificilmente capotar? Um carro baixo e largo. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que esse ponto aqui, laranja, esteja 50 centímetros do chão e que o meu carro tenha 2 metros de largura. Então, se eu tenho L sobre 2, eu tenho 2 sobre 2, que vai dar 1, sobre H, que vai dar meio, eu vou ter então esse fator aqui igual a 2. Ou seja, se eu tenho 50 centímetros de altura do centro de massa e 2 metros de largura do carro, eu tenho que esse cara é igual a 2. O que isso vai dizer para mim? Se o capotamento ocorre quando esse limite aqui da aceleração é atingido, o meu carro só vai capotar se eu superar uma aceleração 2 vezes maior do que a força da gravidade. Isso, no caso, já é uma coisa boa. Por quê? A grande maioria dos pneus de carro de rua são feitos para conseguir chegar até 1G. Então, se eu capoto com 2G, essa é uma aceleração que muito dificilmente eu vou conseguir alcançar. Porque com 1G o meu pneu já saturou, meu carro já está deslizando. Do ponto de vista de segurança, você sempre projeta o carro para que o pneu comece a deslizar antes que o carro capote. Porque se o contrário acontece, você está fazendo uma curva, você tem um sentimento bom, porque o seu pneu está aderido ao asfalto, só que num determinado momento, sem recado nenhum, o seu carro pode capotar para o lado de fora. Então, quando você projeta um carro, normalmente você bota aí o deslizamento dos pneus como se fosse um alerta. Olha só, o carro está escorregando. Se você for mais quente nessa curva, você vai capotar. Beleza? Eu vou falar um pouquinho então sobre o limite de aderência para a gente encerrar essa parte. E é o seguinte: os pneus eles geram forças de forma extremamente não linear. Pneu é uma das coisas, ou talvez a coisa mais complexa que tem de você entender e de você modelar num carro. Outra coisa que eu já falei lá no começo também, que é o seguinte: não existe geração de força sem escorregamento. Se o seu pneu está gerando força, seja para acelerar o seu carro, seja para fazer uma curva, ele está escorregando, sempre. Eu vou aqui roubar um gráfico que eu usei na aula de dinâmica longitudinal e mostrar para vocês como que esse negócio funciona mais ou menos. A gente tem aqui embaixo o slip, né, que é o escorregamento, e a gente tem aqui em cima a nossa força. À medida que o pneu vai escorregando, essa força começa a crescer. Até que chega um ponto que o seu pneu não consegue, ele está chegando no ponto de saturação dele, ou seja, ela começa a crescer menos, até que chega num ponto onde essa força é a força máxima. Ou seja, você tem, sei lá, 5, 6% de escorregamento, mas o seu pneu está gerando aí todo o potencial de força que ele consegue.
Se você tentar imprimir um escorregamento maior, se você fizer uma curva mais fechada, por exemplo, pode ser que essa força diminua. Em alguns casos ela continua aqui no máximo, né? Ela não sobe nem desce. Em grande parte dos casos ela até diminui, porque você passou desse ponto otimizado aqui da curva. E o que acontece? O seu carro vai gerar menos força, ele vai começar a simplesmente só escorregar, ou seja, o seu carro não tem mais força para se manter grudado no asfalto e você vai escorregar para o lado de fora da curva. E como eu falei para vocês, normalmente a gente seta esse limite de escorregamento para que ele aconteça antes do limite de capotamento, porque o limite de capotamento é uma coisa mais grave de acontecer. Beleza, galera? Eu vou partir agora então para o comportamento dinâmico em curva. O que é importante dizer aqui? A gente viu lá no começo da aula, lá com Ackermann, que se você faz uma curva com um raio qualquer, você tem que virar a sua roda de dentro de uma forma e a sua roda de fora de outra forma. Nessa equação toda que o Ackermann fez, ele só considerou o raio da curva. Ou seja, em teoria, se eu faço uma curva a 50 km por hora e se eu faço a mesma curva a 200 km por hora, o tanto que eu vou dar de volante para virar as rodas do meu carro é igual, porque é a mesma curva. Em teoria, se a gente pegar essa teoria do Ackermann, o ângulo de terçamento para uma curva é igual independente da velocidade. Não importa se você está a 10 por hora ou se você está a 300. Se você quer fazer um círculo de 10 metros de raio, você vai ter que virar a sua roda de forma igual em todas as velocidades. A gente sabe que isso não é verdade, porque a gente tem todo esse lance de saturação de força dos pneus e deslizamento e por aí vai. Então, o que na realidade acontece é que o eixo dianteiro e traseiro do carro tem limite em momentos diferentes. Mesmo se você tiver 4 pneus iguais, você acabou de botar 4 pneus 0 km no seu carro, mais do que cada eixo, na verdade, cada pneu numa curva vai ter um limite de aderência diferente, porque eles vão ter cargas diferentes, eles vão estar sendo esterçados de forma diferente, por aí vai. Isso pode acontecer por diversos motivos. Seja ele, por exemplo, a posição do centro de gravidade, por exemplo, você projetou o seu carro para ter um centro de massa mais para frente ou mais para trás, isso vai alterar qual eixo que vai saturar primeiro. Isso pode ser por causa de um setup de suspensão, você mexe lá na sua suspensão dianteira e traseira, de forma a você dar dominância ao eixo da frente e ao eixo de trás. E podem ser por fatores externos que estão totalmente fora do nosso controle. Por exemplo, se você enche a mala do seu carro de tralha e você coloca, sei lá, 300 kg na parte de trás, você também está mexendo na posição do centro de gravidade e você também vai alterar esse comportamento aí do carro em curva. A gente tem 3 coisas que podem acontecer quando você faz uma curva. Seguinte, vou mostrar para vocês aqui. A primeira delas é o seu carro ser neutro. É o que está mostrando esses retangulinhos aqui. Cada retangulinho aqui é um comportamento diferente. O retangulinho neutro é o preto, ou seja, você fez lá a sua curva com ângulo de volante e o seu carro segue exatamente aquela trajetória. Na teoria, o Ackermann prevê um carro neutro. Você tem o que acontece na maioria dos carros de rua, que é o que a gente chama de understeer, ou subesterçante. Que o que acontece? Você faz uma curva com velocidade tal. Se você faz essa mesma curva com velocidade maior, a tendência que o seu carro tem é abrir a curva, que nem está aqui nessa ilustraçãozinha azul aqui. Isso é o que acontece na maioria dos carros de passeio, tanto que se vocês estão fazendo uma curva muito rápido, você vê que o carro está saindo, você vira mais o volante e ele volta para a trajetória que você quiser. A outra possibilidade é ele ser oversteer, ou sobreesterçante, que o que acontece é o seguinte: você vai fazer a curva e o seu carro está muito arisco, ele está muito reativo, e quando você faz, a tendência do seu carro é fazer um raio menor do que a curva te dá, ou seja, ele fechar a curva. E aí você acaba tendo esse comportamento aqui, ó, a figurinha, não sei se vocês conseguem entender, mas o carro está girando aqui, né? Tá dando um cavalo de pau no meio da curva. Esse comportamento, na verdade, todos os comportamentos têm vantagens e desvantagens. Como eu falei para vocês, o azulzinho, que é o subesterçante, ele é bom para carros de rua e para motoristas comuns, porque você tem esse negócio, o carro abre a curva, você não está na velocidade incrivelmente alta, então se o motorista der mais volante, ele consegue corrigir a trajetória. Muitas vezes o motorista em si nem percebe que o carro dele está subesterçando, porque ele está virando o volante e o carro está fazendo a curva que ele quer. O vermelho já é mais complicado, porque se você perde a traseira do carro, o carro roda, você tem que diminuir o esterçamento. E às vezes você tem que virar o volante para o outro lado. Isso para um cara que acabou de tirar a carteira, por exemplo, é muito contraintuitivo. Porque você está fazendo uma curva para a esquerda e para o seu carro fazer a curva para a esquerda, você tem que virar o volante para a direita, senão você roda. Então isso para um motorista comum não é desejável. Por isso que a maioria dos carros de rua são do outro jeito, do subesterçante. Já se você for ver um carro de corrida, por exemplo, isso é interessante. Porque um piloto, ele tem essa capacidade de corrigir o carro caso a traseira saia. E para ele é muito importante fazer uma curva com um raio menor. Quanto menor o raio que ele consegue fazer a curva, mais rápido o carro vai andar na pista. Então, normalmente os carros esportivos, eles têm esse comportamento mais sobreesterçante, ou seja, mais solto
para você conseguir ser mais ágil na curva. Basicamente, se você for olhar assim na posição do volante, se você está fazendo uma curva e você tem 50 graus de ângulo de volante, independente da velocidade, né, e consequentemente da sua aceleração lateral, né, você vai manter esses 50 graus de volante e você vai conseguir fazer aquela curva independente da velocidade que você tiver. Num carro subesterçante, que é esse azulzinho aqui, quanto mais rápido você está fazendo a curva, ou seja, quanto maior é essa aceleração lateral aqui, maior vai ser o seu ângulo de volante para manter a mesma trajetória. Ou seja, o seu carro está querendo abrir a curva, você está aumentando o volante até você chegar no limite dele. Você está na velocidade muito alta para aquela curva e o seu carro não consegue fazer. E para o sobreesterçante, que é o oversteer, é o que eu falei. Se você está aumentando a velocidade, quanto mais rápido você faz aquela curva, menos você vai virar o volante para que você não rode ao redor do seu próprio eixo, que você não gire o carro. Então, essa coisa vermelha aqui é muito contraintuitiva e é por isso que, como eu falei, normalmente não se usa isso em carro de rua comum. Beleza, galera? Então, vamos lá para o resumo da ópera aí do comportamento dinâmico. Como o próprio nome diz, isso é um comportamento dinâmico, essa coisa muda. Então, nenhum carro é neutro, subesterçante ou sobreesterçante em 100% das situações. Acontece muito, cara, em corrida de Fórmula 1, que a corrida de Fórmula 1 ela é meio que o extremo de tudo. O máximo da dinâmica de veículos está lá. Então acontece muito do piloto falar que na curva A, B e C o carro sai de frente, na curva C, D e E o carro sai de traseira, e isso de fato acontece, porque são situações diferentes. Você pode ter em vários lugares da pista asfaltos diferentes, você tem inclinações de curva diferentes, são tantas variáveis que o seu carro pode ter de fato subesterço numa curva e sobreesterço na outra. Então a gente tem que perceber que cada situação é uma situação única. E no caso do carro de Fórmula 1, por exemplo, o engenheiro tem dado pra caramba e ele vai tentar otimizar essa coisa focando um tempo de volta mais rápido. No caso de um carro de rua, normalmente o engenheiro vai focar isso tentando dar mais segurança possível ao cara que está dirigindo. Enfim, a gente não consegue prever todas as situações que vão acontecer, mas a gente consegue controlar o carro para que ele tenha predominantemente uma certa tendência. Então a pergunta que fica aqui é o seguinte: como que a gente altera as características do carro de forma que ele saia um pouco mais de frente ou um pouco mais de traseira? Primeira coisa que a gente pode fazer, óbvio, existem milhões de coisas, mas o que normalmente se faz rápido assim, trocar a rigidez da barra anti-rolagem. Como eu falei para vocês, sair de frente ou sair de traseira nada mais é do que ter um eixo dianteiro dominante ou um eixo traseiro dominante. Se você deixa esse eixo mais rígido, ou seja, mudando a rigidez da barra anti-rolagem, você vai fazer com que aquela subida de geração de força do pneu seja mais rápida e com que também ele sature mais rápido. Então, se você aumenta a barra de rolagem e satura o seu eixo mais rápido, esse cara vai abrir o bico antes do outro. Então, você consegue controlar isso aí, sair mais de frente ou mais de traseira, tornando a barra anti-rolagem dianteira mais rígida ou a traseira mais rígida. Ou mais macia, né? Aí depende do que você tem de barra anti-rolagem disponível. Outra coisa que você pode fazer também é alterar a geometria da suspensão. A gente estuda o movimento da suspensão para cima e para baixo, né? Com o amortecedor comprimindo e distendendo. Só que, na verdade, quando esse amortecedor trabalha, a sua roda também trabalha. A inclinação dela muda, o ângulo da direção muda, tudo muda quando a roda se mexe. E o engenheiro ele tem o poder de mudar a geometria da suspensão para quando o amortecedor comprimir, ele gerar um esterçamento maior na roda, gerar um ângulo de convergência que a gente chama. Então o que acontece? Quando você faz a curva, o seu amortecedor interno, né, do lado de dentro da curva, ele libera, né, ele aumenta, distende, e o seu amortecedor do lado de fora é comprimido. Você pode fazer com que a suspensão, na compressão desse amortecedor, gire a roda para aumentar a capacidade de fazer curva do carro. Então, virtualmente, para uma mesma posição de volante, você está fazendo a curva em velocidade alta, a sua suspensão comprime um pouco mais, porque essas cargas vão aumentar, e aí, sem que você perceba, a roda externa acaba virando um pouco mais. E aí você não percebe isso, mas no ponto de vista técnico, a suspensão está fazendo um carro esterçar mais ou menos, e consequentemente ter um pouco mais ou um pouco menos de understeer. E outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é alterar o sistema de direção, que é aquele lance todo que eu falei do Ackermann, Pro-Ackermann, Anti-Ackermann e por aí vai. Enfim, existem N maneiras de você chegar no mesmo resultado. Você tem que ver normalmente qual é a mais barata para você aplicar, qual é a mais robusta e por aí vai. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando da aula. Nós vamos agora para o último ponto, que são os sistemas eletrônicos. Qual é o cara mais importante, na minha humilde opinião, da dinâmica lateral? É o famoso controle de estabilidade. Qual é a tarefa desse cara? Basicamente, ele é desenvolvido para manter a estabilidade do veículo em curva. Muita gente pensa que ABS, controle de estabilidade, todas essas coisas são equipamentos de performance. Não, não é. Tanto que se você vê, sei lá, uma volta rápida, alguma coisa, a primeira coisa que um piloto faz quando pega um carro de rua é desligar essa eletrônica toda. Desliga o controle de estabilidade, desliga o controle de tração, o ABS
não tem como desligar normalmente, né? Mas tudo que ele pode deixar o carro sem eletrônica, ele deixa. Por quê? Essa eletrônica, e também é o caso do controle de estabilidade, serve para manter o seu carro numa área que você consegue dirigir. Ou seja, ele nunca vai deixar o seu pneu chegar no limite, porque ele sabe que você vai perder o controle e, na maioria das vezes, não vai conseguir recuperar. Então, primeira coisa, esse cara é um sistema de segurança e não de performance. Dito isso, qual é a tarefa que o controle de estabilidade desempenha? Como eu falei para vocês, eu tenho um vídeo só sobre controle de estabilidade. Se quiserem saber um pouco mais, dá uma olhada lá. Mas, basicamente, ele roda um modelo matemático que calcula lá aquela trajetória perfeita do carro. Ou seja, eu tenho tanto de ângulo de volante, as minhas rodas estão encerçadas assim, eu deveria estar fazendo uma curva com tantos metros de raio. E aí, o que ele faz? Baseado em medição de sinal, de acelerômetro e por aí vai, ele calcula qual é o escorregamento e qual é a trajetória atual que o seu carro está fazendo. E ele compara com essa conta que ele fez. Ou seja, olha, eu tenho uma posição de volante tal, era para eu estar fazendo uma curva assim fechada. Só que com essa mesma posição de velocidade, o que os meus sensores estão dizendo é que o carro está fazendo uma curva muito mais aberta. Opa, então tem que corrigir esse negócio. A mesma coisa vale para o lado contrário. Se eu estiver fazendo uma curva, o meu computador do carro calculou lá uma trajetória. E se os sensores lá espalhados pelo carro disserem que a trajetória que eu estou fazendo é muito mais fechada do que a curva que deveria estar fazendo, ele também vai corrigir e diminuir a capacidade de curva do carro para que ele volte para a trajetória ideal. Normalmente, esse negócio é feito aplicando freio de forma individual nas rodas, ou seja, eu freio um pouquinho mais a roda interna, freio um pouquinho mais a roda externa, para que aí o carro tenha essa correção de trajetória, de forma que na maioria das vezes o motorista não percebe. Óbvio que em casos extremos você vai perceber. Como você sabe que esse controle de estabilidade salvou sua vida? Normalmente tem uma luzinha no painel do carro, e toda vez que o controle de estabilidade ou que o controle de tração entra, essa luzinha laranja, amarela, fica piscando e você vê, olha só, você está passando do limite, eu estou corrigindo o carro para você, eu estou segurando. E aí é já um recado para você dar uma segurada aí no teu pé, dar uma maneirada. Bom, galera, esse foi o último tema da aula de hoje, como eu falei na agenda. Eu vou fazer só um resuminho antes para a gente fixar aí e lembrar um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Vamos lá. A geometria de Ackermann define o esterçamento teórico de cada roda numa curva. Foi aquele negócio que a gente calculou do ângulo da roda interna e do ângulo da roda externa. O sistema de direção pode ser ajustado em pró e anti-Ackermann, ou seja, o Ackermann é a teoria. Na vida real, você pode ajustar pró e anti, ou seja, mais Ackermann ou menos Ackermann, como a gente fala no jargão, né? Dependendo da quantidade de curvas que você tem, fechadas, abertas e por aí vai. Isso é mais um acerto que a gente faz na pista. Nos carros de rua, isso é uma variável de projeto. O carro é projetado de uma forma e vai ficar para sempre assim. A transferência dinâmica de peso também ocorre na dinâmica lateral, ou seja, não é só quando você freia que a carga na frente aumenta e a carga atrás diminui. Quando você faz uma curva, a carga na roda interna diminui e a carga na roda externa dessa curva aumenta. E aí, depois disso, a gente aprendeu que os limites teóricos de aceleração numa curva são definidos ou pelo limite de aderência ou pelo limite de capotamento, privilegiando sempre o limite de aderência. Foi o que eu falei, a gente projeta carro sempre para ele começar a deslizar antes de capotar. Outra coisa que a gente aprendeu é que o carro pode ter comportamento sub- e sobreesterçante. No inglês aí, como eu falei para vocês, é oversteer para sobreesterçante e understeer para subesterçante. Esses comportamentos podem ser modificados se a gente modificar o projeto da suspensão, ou se a gente alterar a rigidez da barra anti-rolagem, ou pelo simples fato de a gente colocar carga na mala do carro ou não. E a última coisa que a gente aprendeu agora já no fim da aula foi que o controle de estabilidade é o cara responsável por manter o carro controlável numa curva. Ou seja, ele assegura que a trajetória que o seu carro está seguindo é de fato a trajetória lá que o seu ângulo de volante deveria mandar. Ele não é um sistema que vai te fazer tempos mais rápidos numa volta na pista, mas é um sistema que vai salvar a vida do motorista comum quando, por exemplo, ele passar numa poça d'água, alguma coisa acontecer e o carro acabar saindo de frente, por exemplo. Bom, a aula de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima.